Muito bem-vindos a mais um podcast da Rede Energia, a sua escola prática para o mercado. Eu sou a Fabiola Sena, host desse podcast e uma das cofundadoras da Rede Energia. Hoje nós vamos conversar com a Daniela Giacomo, que é advogada especializada em direito ambiental e regulatório. Mas antes de passar a palavra para a Daniela se apresentar, eu vou passar aqui algumas informações sobre a nossa escola. A Rede Energia é a escola de formação contínua para carreiras que precisam compreender tudo sobre mercado e regulação de energia, nos segmentos de geração, comercialização, transmissão e distribuição. A rede possui 3 produtos de capacitação: a assinatura anual, cursos avulsos com experts do mercado e cursos em company. Te convidamos a seguir a Rede Energia na sua plataforma de streaming de podcast favorita, mas também no LinkedIn, Instagram e no Telegram para ficar por dentro de todo o nosso conteúdo disponibilizado gratuitamente. Tudo isso você encontra no site da Rede, redenergia.net. Lembrando que hoje, novembro de 2022, nossa assinatura anual está com mais de 150 horas e todos os meses novos conteúdos são incluídos. Daniela, depois desse pequeno comercial que eu sou obrigada a fazer, senão as minhas sócias me matam, eu queria pedir para você se apresentar e, na sequência, a gente já começa o nosso bate-papo. Tá ótimo, Fabiola, muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui contigo e com os ouvintes da Rede. Eu vou me apresentar, então, eu sou advogada e consultora jurídica dessa área de ambiental, como você falou, né? Ambiental e regulatório, direito ambiental e direito regulatório. Eu tenho mestrado em Direito da Regulação pela FGV Direito Rio e sou advogada, né, de formação e sou professora convidada também da FGV Energia, né, no MBA Executivo Negócios do Setor Elétrico. Também sou convidada da Universidade Católica de Petrópolis, do MBA Setor Elétrico e Mercado de Energia. Então, eu ministro essa disciplina de licenciamento ambiental, que é uma área que eu me especializei, que eu gosto muito, porque justamente faz esse casamento entre direito ambiental e direito de energia, né? O licenciamento ambiental é um instrumento que atesta a viabilidade ambiental dos empreendimentos e atividades, né? No caso do setor elétrico, então, geração, transmissão, enfim. Então, eu ministro essa disciplina, gosto muito, e eu atuo já há uns, digamos, eu vou chegar perto, 30 anos praticamente de direito ambiental, porque eu trabalhava no Poder Judiciário, né, com processos judiciais, né, de direito ambiental, e depois eu fui assessora da presidência do IBAMA, e aí eu trabalhei com os processos administrativos envolvendo direito ambiental. Então, eu tenho essa experiência tanto com o processo judicial quanto com o processo administrativo. E aí o processo administrativo é enorme, né? Envolve sanções, multas, embargos, tudo que você possa imaginar. Foi uma experiência também muito rica lá no IBAMA. E aí depois, então, disso, eu comecei a advogar. E eu também, além de ser professora, eu escrevo alguns artigos, vou fazer também uma propaganda aqui de um livro que eu estou coordenando, que é segurança e transição energética, que é um tema bastante em voga atualmente, né? Uma preocupação muito grande, né? E esse livro vai reunir um time muito bacana aí de cerca de 30, são 30 capítulos com diversos autores, né? Coautores. Esse já é meu 10º livro. De livro coordenando é o 3º, né? Então, é uma participação boa aí nessas atividades acadêmicas. E, fora isso, também eu participo de algumas entidades representativas, tanto do setor elétrico quanto do setor ambiental, né? Dessa área ambiental. A ABDEM, que é a Associação Brasileira de Direito de Energia e Meio Ambiente, a UBAA, que reúne os advogados dessa área ambiental, o Sindienergia, Energias Renováveis aqui do Rio Grande do Sul. Então, é uma série de entidades aí que eu tenho alguma participação ativa aí também, e é bem interessante, então, atuar com esses temas todos envolvendo ambiental e energia. Então, nós vamos aproveitar ao máximo esse podcast para tirar todas as dúvidas e fazer umas perguntas cabeludas para a Daniela. Dani, a primeira coisa, também vou fazer então meu comercial, porque eu também tenho um artigo nesse livro que você está coordenando, né, junto com o Vitor Ribeiro, e eu já não vejo a hora, a gente vai fazer muita propaganda do livro aqui na Rede Energia, então pode ficar tranquila. Dani, vou começar com a primeira pergunta já, aquela do tipo pedra no sapato.
Todo mundo pensa em licenciamento ambiental, todo mundo já pensa problema, né? Já liga aquele SOS, luz vermelha, desespero. Então, assim, afinal, quais são os problemas que a gente tem no nosso modelo de licenciamento ambiental aqui no Brasil atualmente? De fato, ele é um gargalo para a expansão do nosso setor? Como que você enxerga isso? Na verdade, assim, ó, o licenciamento ambiental, como eu falei, ele atesta a viabilidade ambiental do empreendimento ou de uma atividade, né? Então, faz o controle, né, digamos assim, de quão impactante seria esse empreendimento ou essa atividade, digamos assim. Então, o que acontece? Ele é um processo, né? Ele inicia com a confecção, digamos, a produção de estudos ambientais pelo empreendedor, que apresenta esses estudos junto ao órgão ambiental competente, né, que vai fazer uma análise técnica, obviamente, mas também, às vezes, envolve questões jurídicas, né, desses estudos que são apresentados, então, pelo postulante da licença. Por que ele é, assim, se fala que ele é complicado? Porque ele é realmente composto de diversas fases e etapas, né? Então, cada fase, cada etapa tem seus estudos, seus requisitos, entendeu? Então, ele é, digamos assim, não é que ele seja burocrático, mas ele é composto de procedimentos, né? Não é algo tão simples, né? Então, por isso que muitas vezes ele é considerado mesmo um gargalo, porque ele é um processo demorado, né? Porque demanda uma análise criteriosa, né? Então, uma série de questões que estão ali envolvidas, né? E são muitos atores, digamos assim, que participam desse processo. Não é só o empreendedor e o órgão ambiental. Existem, na medida que esse empreendimento ele pode intervir, por exemplo, em alguma terra indígena ou algum sítio arqueológico, ou enfim. Então, vai envolver as entidades que representam essas comunidades, por exemplo, comunidade indígena, ou no caso aí do IPHAN, né, que é o órgão, né, que cuida do nosso patrimônio histórico-cultural. Então, vai se envolver essas outras componentes, como a gente diz, né, que não é só questões ambientais, mas componentes sociais, culturais, históricas, enfim, isso tudo vai envolver uma série de atores e isso tudo torna complexo o licenciamento, né? Mas a questão do licenciamento que eu vejo, já que a gente falou em gargalo, né? E tem um estudo, de fazer um parênteses aqui também, de um estudo muito interessante, foi feito ainda em 2015 pela Rose Miriam Hoffman, ela é consultora legislativa, foi diretora do IBAMA, ela estava na PPI, lá do Ministério de Economia também, até pouco tempo, agora ela acho que voltou para a Câmara, que ela é consultora legislativa. Mas ela realizou um trabalho bem interessante, né, que ela fala por que o licenciamento muitas vezes ele é considerado, então, essa pedra no sapato, esse instrumento burocrático, esse gargalo que às vezes torna difícil, então, a implantação de empreendimentos ou de projetos do setor elétrico, já que a gente está aqui na Rede Energia, né? Porque, sim, ele demanda uma série de estudos, como eu disse, né? Envolve outros atores, envolve condicionantes que muitas vezes estão além das obrigações dos empreendedores, né? E tem também a questão, aí eu falei dos atores com poder discricionário, mas tem também a questão da própria discricionariedade do órgão ambiental de exigir mais estudos, né, exigir complementação, está absolutamente dentro da normalidade da lei, mas muitas vezes isso às vezes foge ao controle do próprio empreendedor, que se programa para apresentar um tipo de estudo e muitas vezes é exigida complementações, enfim. Então, tudo isso tem além torna complexo. Além dos estudos, que muitas vezes são extensos, tem a questão também, como eu falei, das condicionantes, do acompanhamento e monitoramento dessas condicionantes, né? Existe também uma atuação muito grande do Ministério Público, que está, por nem ser meio ambiente, é um direito difuso, é uma obrigação de todos proteger, então tem o protagonismo, né, muito grande do Ministério Público, às vezes até de ONGs, né, de organizações, entidades do terceiro setor, que também interferem, né, no licenciamento, né, às vezes como terceiros interessados. Existe muita judicialização, muitas vezes, por exemplo, quando às vezes um projeto complexo, como a gente tem casos aí que a gente
conhece, que saiu muito na mídia e tudo, Belo Monte e outras construções de linhões, né, linhas de transmissão. Muitas vezes, então, como eu disse, tem esse protagonismo do Ministério Público que questiona em ações civis públicas esses procedimentos de licenciamento, e aí vai parar no judiciário, e quando vai parar no judiciário, realmente, assim, ó, torna mais ainda complexo e mais demorado, então, o licenciamento. Então, às vezes, o empreendedor se programa para um cronograma, digamos assim, né, apresenta aqueles estudos que são exigidos pelo órgão ambiental e muitas vezes isso ultrapassa aquele cronograma que tinha sido inicialmente pensado, né? E às vezes também há muita demora na análise das licenças por parte do órgão. Enfim, então acho que é uma série de pontos aí que tornam complexos, né? A própria estrutura dos órgãos, eu falei, demora na análise da licença, mas a própria estrutura dos órgãos às vezes não é muito grande, né? Então, eles têm que se deter para analisar bem, né? Cada licença, cada estudo apresentado. Então, isso aí também torna muito, muito complexo. Mas se eu fosse, assim, sintetizar tudo que a gente está falando, eu colocaria assim, ó, nós temos alguns problemas legais, jurídicos, porque nós temos um excesso de leis e de normas também. Então, isso aí, depois até vou falar um pouquinho quando a gente, se você me der assim, oportunidade, eu gostaria de falar um pouquinho da questão do projeto de lei geral do licenciamento ambiental, mas nós temos alguns problemas, então, que eu poderia sintetizar em 3. Problemas jurídicos, né, legais, como eu falei, né, de competência, conflito de competência. Muitas vezes um órgão se acha competente e não é, e aí há também a necessidade de delegar competência. Problemas de gestão e governança, porque, como eu falei aí já em estrutura dos órgãos, demora na análise dos estudos, às vezes falta, e agora até mudou muito, mas antigamente não existia assim, um sistema com dados, com informações, com padronização, né, dos estudos requeridos, e também, então, a judicialização. Acho que esses 3 pontos aí, problemas legais, jurídicos, né, questões de competência, problemas de gestão e governança, e também esse excesso de judicialização, de questionamentos, né, desses procedimentos que, em tese, a rigor, seriam, né, só de competência do órgão ambiental, mas acaba extrapolando e indo parar no judiciário. Dani, você comentou sobre projetos de lei. Eu lembro que quando eu estava mais envolvida com esses temas ambientais, eu sou engenheira, então sempre acompanhei assim um pouco à distância, né? Mas se falava muito, eu lembro de um balcão único, né? De uma forma de você tentar unificar para não ficar tão disperso, né? Acho que você usou bem a palavra difuso em algum momento isso. Então, esses projetos de lei que já estão tramitando já há algum tempo, né? Inclusive, eu lembro que tem projetos de lei bem antigos. Como que está essa tramitação? Eles já estão na fase final? O que está lá no texto que você acha que são coisas que estão bacanas? O que dá para melhorar para a gente realmente avançar nessa agenda do licenciamento ambiental? Certo. Você falou bem, e está há muito tempo, a gente tem esse projeto de lei, o 3.729, ele está tramitando desde 2004, ele já teve diversas versões, algumas até bem polêmicas. Essa última versão que foi aprovada na Câmara e que foi para o Senado, ela teve alguns substitutivos, né? A gente fala substitutivos é quando muda o texto e aí muda a relatoria. Então, assim, ó, era a relatoria do Kim Kataguiri e aí houve algumas modificações, muitas reuniões, muito debate na Câmara e aí passou, então, para a relatoria do deputado Neri Geller e aí, finalmente, então, foi aprovado com esse substitutivo do deputado Neri Geller e, então, foi para o Senado e aí ganhou um outro número, que é o 21.159 de 2021. Aí ele recebe, quando vai para o Senado, outro número, né? Mas assim, ó, o que estava muito sendo questionado aí, que foi muito polêmico, é porque há uma tentativa de otimizar o licenciamento ambiental, para tornar ele menos complexo, como eu falei, menos burocrático, né? E aí o que acontece? Muitas entidades, enfim, representantes de entidades civis, enfim, questionam se isso não implicaria uma menor proteção ambiental.
né, essas mudanças todas. Mas, na verdade, o que digamos assim, as grandes mudanças, as grandes otimizações aí desse projeto de lei, o que seria? Trazer alguns tipos de licenças mais simplificadas. Por exemplo, agora nós temos atualmente, né, porque eu não falei, o licenciamento, ele lá da década de 80, né, ele foi instituído pela Lei 6938 de 81, e depois teve o seu decreto, né? E ele tem algumas resoluções do CONAMA também que disciplinam, né? E aí depois, em 2011, como tinha um problema grande, como eu falei, de competência, né? Qual é o órgão ambiental que tem atribuição de processar esse licenciamento. Então, problemas seríssimos de competência, e aí então vem uma lei de 2011, que é a 140, para tentar esclarecer isso. Mas aí por que eu tô falando isso? Porque aí isso há uma previsão de o licenciamento em regra ser trifásico, né? Ele tem a licença prévia, a licença de instalação e a licença de operação. E como diz um amigo meu, a gente tem um prazer quase sexual por essas 3 fases, né? Porque todo mundo adora, acha que essas 3 fases vão deixar, digamos assim, o procedimento mais seguro, mais tranquilo, que vai haver uma melhor e maior análise por parte do órgão ambiental. E muitas vezes não é assim. Muitas vezes, se forem só 2 licenças ou uma licença ambiental única, dependendo das características do empreendimento ou da atividade, é o suficiente para testar a viabilidade ambiental, né? Fazer o controle ambiental. Não há necessidade desse processo demorado, composto por 3 licenças, entendeu? Então, é essa questão que está sendo muito enfatizada no projeto de lei 3.729 e que foi muito questionado por entidades e por órgãos, né, que defendem o meio ambiente e tudo, porque estaria, então, havendo uma flexibilização. Muito particularmente, eu acho que otimização não significa uma menor proteção. Como eu falei, então, há uma previsão de licenças bifásicas ou únicas, até uma licença ambiental única, essa previsão, sistema bifásico, ou licenças aglutinadas, enfim, porque dependendo, é possível fazer uma análise inicial a partir dos estudos ambientais que são apresentados pelo empreendedor e já atestar a viabilidade e conceder uma licença de operação já para poder entrar, então, esse empreendimento ser implantado. Então, eu não vejo, assim, grandes problemas, né, nisso, mas isso foi muito questionado. Então, as principais novidades seria esse licenciamento mais simplificado, prorrogação automática de licenças, no caso, assim, que não houvesse uma mudança no porte, nas características do empreendimento, né? A questão também que sempre foi muito questionada, e inclusive aparece nesse estudo que eu falei antes, lá no início, né, dos gargalos no licenciamento ambiental federal, que foi coordenado pela Rose, fala justamente isso, e isso é uma reclamação muito grande sempre há uma reclamação por parte dos empreendedores na fixação de condicionantes ambientais, que muitas vezes são fixadas condicionantes desproporcionais, sem qualquer relação com o impacto ambiental que o licenciamento está analisando e está controlando, né? Então, isso consta no projeto de lei, né? A impossibilidade de uma condicionante ser não ter essa relação de proporcionalidade, enfim, com o impacto, né? Ou que fuja, digamos assim, a obrigação do empreendedor, ou que seja atribuição do poder público, porque não faz sentido, né, o órgão ambiental fixar uma condicionante que seria algo que o próprio poder público que tenha, né, que implantar. A gente sabe aí de casos bem complicados aí, por exemplo, de Belo Monte, que foi construída toda uma cidade. Altamira foi construída em função das condicionantes ambientais que foram negociadas, né? Então, assim, a construção de infraestrutura, a construção de creches, escolas, de hospitais, postos de saúde, isso não é obrigação do empreendedor, por maior impacto que uma obra, né, um empreendimento, como no caso do Belo Monte que eu citei, possa representar. Isso aí é atribuição do poder público, né? Então, não faz sentido fixar esse tipo de condicionante. Mas, então, por isso que isso também é uma das questões que foi muito enfatizada no projeto de lei, né? Essa impossibilidade de uma condicionante obrigar o empreendedor a prestar um serviço que é do poder público, né? E outras tantas também, né? Principalmente a questão de padronização dos estudos ambientais, de termos de referência, porque isso aí também é uma falha
no licenciamento, essa falta de padronização. Quer dizer, o empreendedor, muitas vezes, ele não sabe. Agora, como eu disse, existem sistemas, né, de gestão do licenciamento que traz lá tudo direitinho, termo de referência oficial. Então, ele segue mais ou menos aquele padrão, os estudos que tem que ser feitos. Mas antes não existia isso, então ficava muito a critério, dentro da discricionária do órgão, ficar pedindo estudos, mais estudos, enfim, e o empreendedor não podia, então, se programar. Então, essa padronização do termo de referência também é uma questão que foi muito colocada no projeto de lei. E outra também, uma questão também que sempre causava muita polêmica, e que consta também nesse estudo dos gargalos que eu falei, que foi elaborado pela Rose, que é a questão da responsabilização penal do agente licenciador. Por quê? Porque o agente do órgão ambiental, ele sempre ficava com medo de agir e ser responsabilizado penalmente, né? Então, isso foi revogado, quer dizer, há essa previsão legal de revogar essa responsabilização, né? Pelo menos, né, que a questão da modalidade culposa, e isso já tem algumas leis novas aí, a lei da improbidade administrativa também já prevê isso, não existe mais essa questão dolosa, né? Então, há que se analisar se ele realmente exigiu, ou se ele tentou pedir alguma coisa que estava fora da sua esfera, né, de discricionalidade. Então, algumas questões aí que deixavam, assim, um analista, um técnico ambiental com medo de praticar uma ação, era essa possibilidade de responsabilização. Isso foi, então, tá essa previsão legal de ser revogado. Mas, enfim, há grandes avanços aí, né, como eu falei, e principalmente na questão das licenças mais simplificadas, que os órgãos ambientais dos estados já estão praticando. Essa licença, por exemplo, há uma previsão aí da licença por adesão e compromisso, que é a LAC, que até tem uma certa polêmica, porque isso também foi judicializado. Há algumas ações diretas de inconstitucionalidade no Supremo que questionam esse tipo de licença, porque dizem que é uma licença, digamos assim, quase que autodeclaratória, que o empreendedor iria declarar, digamos assim, os estudos, e aí, então, isso representaria, digamos assim, algo mais simples, ou né, que implicaria em uma menor proteção ambiental. Não é verdade, porque esse tipo de licença não é autodeclaração. Isso é uma licença mais padrão, digamos assim, ele adere aos estudos que já estão programados lá e estão publicados no site, digamos, no portal dos órgãos ambientais, e ele adere ou não. Se ele não quiser, ele não precisa aderir, e aí, então, ele parte para outro tipo de licença, né? Mas, então, isso tudo é mais uma prova de que muitos estados já têm essa LAC, Rio Grande do Sul, Bahia, Pará, Minas Gerais, Espírito Santo, enfim, muitos estados, Santa Catarina tem, e isso agora também está sendo questionado no Supremo por meio dessas ações diretas de constitucionalidade. Então, isso é mais uma prova de que há uma tentativa, digamos assim, de judicializar e de não deixar que haja essa otimização, que, ao meu ver, ele é super saudável, salutar. Isso vai melhorar, digamos assim, vai diminuir o tempo das licenças. Já existe, obviamente, uma previsão de licenciamento ambiental simplificado desde 2001, né, a resolução CONAMA 279, que prevê esse licenciamento, claro que para atividades de menor potencial de impacto ambiental, mas já existe, o próprio licenciamento de linhas de transmissão pode ser simplificado também. Então, isso não é nenhuma novidade que há essa tentativa de otimizar. O problema é achar, então, um modelo, uma modalidade de licença que digamos assim, que facilite, que seja mais padronizada e que não implique, então, em menor proteção. Eu acho que a grande palavra aí é negociação, né? Porque eu imagino que lá para fazer a defesa de um projeto de lei desse, várias entidades devem entrar em ebulição, e até eu ia perguntar para você, que você mencionou sobre judicialização, né, Dani? Essas judicializações, elas normalmente têm assim, um padrão, em geral, elas surgem da onde, né? É o Ministério Público por si só, é um movimento de ONG,
assim, para a gente tentar aqui, né, o afegão médio como eu, né, que não sou ambientalista, como é assim, para a gente entender o panorama dessa judicialização? Conta para a gente isso aí. Então, o que acontece? Porque o empreendimento, uma atividade, né, que use recursos ambientais, então, como eu falei, precisa ser licenciada, mas o meio ambiente, a proteção ambiental é dever de todos, digamos assim, está lá na Constituição, né? Então, todos nós temos que defender o meio ambiente para as próximas gerações. Isso é um mandamento, é um princípio que está lá no capítulo, que é um artigo, na verdade, é um capítulo, né, 225 da Constituição. Então, existe tanto que o estudo de impacto ambiental, que é esse estudo mais complexo para essas atividades e empreendimentos de maior impacto, também está lá na Constituição. Então, é tudo protegido constitucionalmente. E a Constituição prevê também o Ministério Público, né, como um agente que vai, digamos assim, tem essa titularidade, essa legitimidade para proteger o meio ambiente em nome, digamos assim, de toda uma coletividade. Então, o Ministério Público ele tem essa prerrogativa, digamos assim, de ajuizar uma ação civil pública, né, toda vez que ele achar que há uma, digamos assim, uma previsão ou um potencial dano, né, que possa ocorrer por uma atividade ou um empreendimento, né, já que a gente está falando aqui de setor elétrico. Então, eles podem ter essa prerrogativa de entrar com essa ação civil pública, questionando, né, essa obra, né, esse projeto. E aí, isso aí, então, digamos assim, que acaba indo parar no judiciário, porque ele pode questionar condicionantes, ele pode condicionar o próprio licenciamento, né? Os próprios estudos, se houve a concessão ou não da licença, ele pode questionar, né? E fora isso também, essa lei da ação civil pública, né? Ela nem é nova, ela é lá da década de 80, mas ela prevê também que outras entidades que estejam constituídas há mais de um ano e que tenham entre as suas, digamos assim, seus estatutos a proteção do meio ambiente, eles também podem questionar judicialmente um projeto que eles entendam que esteja, digamos assim, ameaçando, né, o meio ambiente ou ameaçando de dano, enfim. Então, esse grande rol de legitimados, digamos assim, é que acaba criando esses impactos, né, essa judicialização, porque aí o judiciário, logicamente, tem o dever de analisar, né, essas ações e emitir, então, fazer um julgamento, né, do mérito e tal, para ver se realmente, analisando todas as provas, enfim, se há ou não esse perigo, né, de alguma ameaça de dano, alguma coisa assim, nem precisa de dano em si, mas um risco de dano, né, uma possibilidade de dano. Então, acaba que acontece isso, né, essa grande possibilidade de legitimados questionarem, né. Mas, já que a gente está falando aí de judicialização, enfim, eu acho que isso é um dos problemas também dessa nossa área aí, é porque o próprio judiciário, ele ainda não tem algumas, digamos assim, como é que se diz? Alguns entendimentos, assim, claros, né? Eu citei muito nessas ações aí que estão questionando as licenças por adesão e compromisso, que é a LAC, né? Eles mesmos não têm ainda uma ideia bem definida se essa LAC ela implica maior ou menor proteção ambiental, né? Então, esse é um problema bem grande, porque dependendo do entendimento da turma, né, da sessão desse tribunal superior, digamos, pode ser o STJ, o próprio Supremo, né? Existe não existe uma padronização, digamos assim, de entendimento. Ora, eles entendem que há uma ameaça maior, outra hora eles acham que não é uma flexibilização, que é apenas uma tentativa mesmo de otimizar o procedimento. Então, fica que a gente não sabe muito bem qual é o entendimento deles. A própria questão aí que eu falei antes da responsabilização, né? O STJ, e não o Supremo, mas o STJ entendia até pouco tempo atrás que a responsabilidade administrativa, ambiental, ela era
tinha entendimentos, uma turma da STJ entendia que era objetivo, ou seja, não tinha que analisar nem a culpa bastava assim uma relação entre a conduta, o dano, né, um nexo causal entre a conduta e o dano, era responsável, tinha que indenizar, tinha que reparar, e nem se questionava se realmente havia intenção daquele dano ou não. Então, isso aí mudou agora, felizmente, o STJ entende que é uma responsabilidade subjetiva, ou seja, tem que ser analisada, né, se há culpa ou dolo, enfim, mas isso é um entendimento recente, né, e então por isso que eu falei que há sempre um perigo, né, um medo do próprio empreendedor enfim, de empreender mesmo, né, com medo que seja responsabilizado, né? Eu falei dos agentes ambientais também, dos analistas e técnicos ambientais que também, né, tinham medo ao conceder as licenças, de serem questionados e responsabilizados, né? Então, isso tudo torna muito complexo, né? A gente tem o direito à tríplice responsabilidade. Sabe? O meio ambiente é tão protegido que existe essa previsão legal de 3 responsabilidades, em 3 esferas: esfera civil, ou civil, né? Enfim, civil, administrativa, que é essa, né, que envolve, além do licenciamento, são outros processos, aí, processo sancionatório, enfim, tudo de fiscalização ambiental, regularização ambiental, e existe a penal, que é a chamada, né, do Lei dos Crimes Ambientais, a 9.605, que prevê penas altíssimas também, né? Aliás, a Lei 9.605, ela nem deveria ser chamada Lei dos Crimes Ambientais, porque ela também trata da responsabilidade administrativa e da civil. Mas, enfim, só para entender que são 3 esferas e o empreendedor ele pode ser responsabilizado nessas 3. Então, realmente bem, a proteção ambiental no Brasil é total, mas assim, para empreender é complicado, né? E o valor das multas, já que eu falei em responsabilidade ambiental, administrativa ambiental, o valor das multas é muito alto. Por exemplo, só para você ter uma ideia, não ter licença ou ter uma licença vencida, falta de licença vencida, o empreendedor pode ser multado entre 500 a 10 milhões de reais, só para você ter uma ideia, 10 milhões. Claro que essa pena, essa multa dificilmente vai ser fixada, né, em 10 milhões, mas de qualquer forma é um valor altíssimo, né? Então, por isso que o empreendedor tem que estar sempre trazendo as licenças em dia, se tiver que renovar, tem que renovar, se tiver que fazer uma licença corretiva, tem que fazer, mas porque a multa realmente é bem alta. Eu lembro quando eu era diretora estatutária de uma companhia, né? Então, eu era uma das administradoras, assim como o conselho de administração de uma companhia, os diretores estatutários têm responsabilidade. E aí, quando você fala de crime ambiental, né, que, salvo engano, é inafiançável, tem lá umas palavras que deixam a gente, assim, bem preocupada realmente. De fato, quando a gente pensa no empreendedor, a gente pensa numa pessoa, né, que está lá. Não, os administradores das empresas, os diretores, né, o corpo diretivo da empresa, né, estão, na verdade, sujeitos a essas sanções, né, eventualmente até ir preso mesmo, né, você está lá numa boa, num sábado à noite, aconteceu alguma coisa que você nem é da sua alçada, necessariamente pode, né, ter que responder. Então, de fato, é bem crítico, né, como você falou. E aí eu estou falando assim, eu sempre tive na área de geração, né, Dani? Então, assim, o meu viés sempre foi usinas, né? Mas, quando a gente olha a transmissão, aí realmente é uma curiosidade. O licenciamento é mais complexo do que usina? E se é mais complexo, porque, afinal de contas, né, dependendo do tamanho da linha de transmissão, ela pode cortar muitos estados, né? Existe essa possibilidade da simplificação? Porque eu acho que isso que você falou, otimizar, simplificar, tem espaço para isso no caso de linha de transmissão? Tem, sim. A gente tem assim, ó, engraçado, eu citei aquela resolução 279, né, que não é para transmissão, que é para geração, né, empreendimentos de geração, e é engraçado que a legislação, né, e normas infralegais também, como resoluções do CONAMA, elas sempre surgem em momentos de crise, né?
Então, por exemplo, nós tivemos um episódio grande de crise hídrica em 2001, né? Então surgiu essa resolução do CONAMA justamente para otimizar esses empreendimentos que, teoricamente, são de menor impacto ambiental, né? Como pequenas usinas hidrelétricas, eólicas, biomassa, naquela época não tinha quase solar, enfim, mas enfim. Depois surgiu uma resolução do CONAMA específica para eólicas, que foi a 462, mas sempre surge assim, digamos, no calor de uma discussão sobre algum problema que nós temos no setor elétrico, né? E no caso da transmissão, foi a mesma coisa, né? A tentativa, digamos assim, de desburocratizar e de simplificar, surgiu aí no bojo também dos grandes atrasos aí na construção das linhas de transmissão, né? Até foi parar em órgãos de controle, como o Tribunal de Contas da União, né, que emitiram pareceres, né, pedindo acórdãos, até determinando aí que houvesse uma maior compatibilização dos prazos de geração e transmissão, porque estava muito desconectado, né? O próprio Ministério Público também entrou muito, né, no controle aí da construção das linhas, tiveram muito problema, por quê? Tinha um problema também por causa do licenciamento ambiental, né? Porque, como você bem falou, muitas vezes os traçados cortam muitos estados, cortam unidades de conservação, terras indígenas, enfim, isso tudo atrasa muito a construção, né, e a emissão das licenças, né? Então, envolvendo esses outros órgãos, como eu falei, FUNAI, IFAM, se houver, por exemplo, terras quilombolas, comunidades quilombolas, aí tem que entrar o INCRA, é uma série de variáveis, né, sociais, até socioambientais, como a gente diz, que estão envolvidas no licenciamento. Então, existia, então, essa preocupação digamos assim, agilizar esse licenciamento das linhas de transmissão. Até lembrando que as linhas de transmissão, quando elas vão a leilão, elas após o planejamento, aquele da EPE, mas elas vão sem ainda licença, né? Diferente de geração, né? Então, isso tudo também cria esse descompasso entre geração e transmissão, né? Mas, enfim, há essa possibilidade, e aí houve essa preocupação e criação, digamos assim, de uma normativa para simplificar, que é uma portaria, aí no caso nem é uma resolução do CONAMA, é uma portaria do Ministério do Meio Ambiente, lá de 2011, né, que vendo esses atrasos na construção e tal, então resolveu regrar isso aí, né, disciplinando da seguinte forma: toda vez que esse traçado, né, não implicasse em remoção de populações, afetação de unidade de conservação, de proteção integral, como eu falei, terras indígenas, quilombolas, cavidades, enfim, uma série de exceções ali. Quando não implicar nessas exceções, o licenciamento será simplificado, né, de acordo com essa portaria do Ministério do Meio Ambiente. Já existia uma previsão lá na resolução do CONAMA, ainda de 86, né, que acima de 230 kV, então, haveria necessidade do estudo, aquele mais completo que eu falei, que é o estudo de impacto ambiental, e daquelas 3 licenças, né, aquele sistema trifásico, aí não seria simplificado. Mas era simplesmente isso que a resolução CONAMA 1 de 86 falava: acima de 230 demanda estudo de impacto ambiental, licenciamento trifásico mais completo e tal. Não dava maiores assim detalhes, maiores regras, né? E aí acho que foi isso que começou a ter problema, porque tudo demandava estudo de impacto ambiental e licenciamento trifásico, né? Então, em razão disso, então foi criada essa portaria que eu acho que sim, veio em boa hora, simplificou, né? Mas, como você falou, né, depende muito da análise, né, e existe ainda muito problema de competência para licenciar. Porque essas linhas de transmissão, né, como elas atravessam, às vezes, mais de um estado, e essas, né, como a gente comentou agora mesmo, diversas unidades de conservação, enfim, há sempre uma dúvida, né? Tem que iniciar o processo junto ao IBAMA ou junto ao órgão ambiental daquele estado onde vai ser, né, construído. Depende, né? Porque aí está na lei, né? E está na lei 140, essa que eu falei, que trata da competência, no seu decreto 8437, que vão determinar se é licenciamento pelo IBAMA ou não. Essa lei complementar 140, ela veio até para ajudar,
porque antes dela, antes de 2011, né, estava em vigência, então, e ainda está, né, a resolução CONAMA 237, mas que não tinha um critério muito claro, né? O critério para definir quem é o ente para licenciar pela abrangência do impacto. Mas aí a abrangência do impacto é algo tão subjetivo e que os analistas ambientais iam ver ao longo do processo de licenciamento que o empreendedor não sabia. Ele entrava, digamos assim, em regra perante o IBAMA, mas aí, ao longo é que iam ver se era ou não. E aí, depois de todo aquele tempo, não é perante o IBAMA, tem que ser junto ao órgão ambiental do outro estado, entendeu? Do estado. Então, assim, olha a perda de tempo e de custo, né? Porque, às vezes, tempo é custo, né? No caso do empreendimento. Então, a regra que veio com a 140, para simplificar, é isso, é o local onde vai ser erguido aquele projeto, né? No caso de geração, o canteiro de obras, digamos assim, onde está aquela usina ou aquele complexo eólico, bom, é o local, não tem nada a ver com o impacto, com a abrangência do impacto, porque isso aí é muito subjetivo e só vai ver ao longo da análise dos estudos. E no caso das linhas de transmissão, é um pouquinho mais complicado para definir o local, porque elas cruzam, elas é um traçado, né? Então elas vão percorrer às vezes, né? E muitas vezes esse traçado também não é contínuo. Ele digamos assim, ele é até um determinado momento, depois ele tem outro traçado, às vezes, do mesmo empreendedor, ele tem mais de uma linha, né? Mais de um, digamos, empreendimento. Então, isso aí fica um pouco confuso. Então, esse também ainda é algum dos problemas que as linhas, né, o licenciamento das linhas de transmissão envolve. Ainda, apesar dessa regra mais clara da Lei Complementar 140, ainda existe esse probleminha aí de competência, né? Mas, assim, como você falou, quando envolve mais de um estado, ou quando, como a gente falou já bastante, terras indígenas, enfim, isso está na lei. Aí a IBAMA, se não envolve essas particularidades, digamos assim, aí então é o órgão ambiental estadual, ou, se for o caso, municipal, né, também. Mas tudo isso, graças a Deus, agora está mais claro na lei, porque antes estava muito confuso esse critério. Agora só fica mais claro ainda que o povo acha que para construir usina, enfim, para construir linha de transmissão precisa de engenheiro. Eu estou achando que precisa mais de advogado do que de engenheiro. Porque, olha, é muito tricky, né? Um monte de detalhezinho realmente. E aí, Dani, você até falou de crise, né? Que o quanto que as crises elas têm um papel importante para dinamizar as soluções, né? E aí, agora, falando da crise que a gente está, nesse momento, vivendo lá na Europa, né? Europa vivendo uma crise do gás, né? Essa dependência do gás russo, enfim. Então, a Europa está buscando trazer aí alternativas energéticas, e o hidrogênio e a amônia tem vindo, né? Hidrogênio verde e amônia verde como uma solução. E o Brasil aí nessa toada acaba vindo, né? A eólica offshore como um papel muito importante nesse cenário, né? Quem sabe o Brasil não possa ser aí o grande exportador de hidrogênio verde para Europa e Estados Unidos, né? Mudando o cenário geopolítico global aí, né? E até semana passada estava num evento que a gente estava justamente comentando sobre isso, né? Dessa oportunidade, é uma janela de oportunidade para o Brasil. E aí vem a minha pergunta: quando eu penso em eólica offshore, hidrogênio verde, aonde que entra aí nesse jogo de xadrez e licenciamento ambiental? Porque tem um decreto aí rolando que tem 9 casas diferentes que uma eólica offshore tem que pedir bênção para poder se instalar, né? Então, queria te ouvir um pouquinho sobre essa situação dessas novas tecnologias. Você falou bem, são novas tecnologias, algumas ainda desconhecidas, como o hidrogênio, né, que a gente não sabe ainda bem de onde é que ele surge, se é a partir da eletrólise, como é que funciona, né, qual é a finalidade, afinal, se ele é um combustível, se ele é uma fonte de energia elétrica, ou se no caso, se transformado aí em amônia, por exemplo, vai ser utilizado como fertilizante, enfim, o hidrogênio é um verdadeiro coringa, né? Ele serve tanto para setor elétrico, como siderurgia, como agro, enfim, ele é a grande aposta, eu acho, como você falou aí, do futuro,
e principalmente em decorrência aí desse problema todo aí que está acontecendo na Europa, como você disse, né, diante de todos os compromissos, né, das nações, dos países com a transição energética, com a mitigação climática, né? Não podem abrir mão desses compromissos, né? Tem que continuar, mas também não podem abrir mão da segurança energética, né? Então, essa necessidade aí de encontrar novas fontes renováveis e de diversificar as matrizes, eu acho que vai ser o grande, digamos assim, grande trade-off, grande momento aí dos países, né, justamente para conseguir conciliar isso, né, transição por segurança, que, aliás, é o tema do nosso livro, né, e aí entra também a agenda ESG, entra uma série de coisas, né. Mas, enfim, dentro desse contexto todo internacional e nacional, acho que o Brasil realmente tem condições, né, graças à nossa matriz aí, tanto energética quanto a elétrica, principalmente eminentemente renovável, né, a gente tem todo um potencial enorme aí para sermos aí protagonistas aí desse novo cenário, desse novo ambiente. Mas aí entram novas fontes, porque realmente acho assim, a nossa matriz ele é composta predominantemente por fontes renováveis, entre elas a hidrelétrica, que também já mostra alguns sinais aí de esgotamento, né? As próprias usinas aí, a gente falou esses problemas de gargalo e tudo, mas outro gargalo que existe aí é a questão dos reservatórios nas grandes usinas hidrelétricas, né? Que agora são a fio d'água, a grande maioria a fio d'água, né? Então, justamente por conta do licenciamento, porque o que acontece? Os grandes reservatórios e grandes inundações diárias causavam problemas mesmo, né, nas comunidades atingidas. Então, houve essa opção aí por a fio d'água, que em momentos de crise hídrica são um grande problema, né? Então, eu acho que a gente teria realmente que pensar numa outra fonte base, embora haja ainda essa questão de um pouco de resistência a grandes projetos aí, como, né, eu falei das hidrelétricas, mas as eólicas offshore poderiam também ser consideradas grandes projetos, e aí poderia haver um pouco de resistência, mas eu acho que é o grande futuro essa tecnologia, porque ela é renovável, tem possibilidade de lançar, né, muita carga no sistema, né, de uma vez só, então eu acho que eu sou muito fã, né? No momento nós temos aí licenciamento lá no IBAMA, porque aí no caso das eólicas offshore está bem claro na lei que o licenciamento é federal, é pelo IBAMA, na lei e no decreto. Então, no momento nós temos aí 66 empreendimentos, até onde eu sei, né? Com uma potência de geração igual a 170 giga, né? Que é muita coisa que está em jogo, né? Só se for comparar, só a nossa matriz tem 180, né? A capacidade total instalada brasileira é 180 GB. Então, é muita coisa que está em jogo, grandes projetos, mas aí, como você falou, problemas podemos ter, porque apesar de ser uma fonte renovável, são empreendimentos que são construídos, né, numa área territorial, zona econômica exclusiva e plataforma marítima, né? Então, são bens da União e, portanto, envolve uma série de players aí, como você falou, Secretaria de Patrimônio da União, Marinha, enfim, envolve uma série de, não especificamente no licenciamento, mas na cessão, né, de uso, digamos assim, né, precisa, então, esses players precisam ser ouvidos. E no próprio licenciamento, apesar do IBAMA ter desenvolvido um termo de referência próprio para as eólicas offshore, e eu participei da confecção desse termo de referência lá em 2019, eu estava lá no IBAMA, a gente foi muito interessante, porque a gente trouxe experiência europeia, né, para a gente debater e tudo, né? Então, ainda há alguns questionamentos do impacto, né, principalmente comunidades pesqueiras e tal, desses aerogeradores, que são enormes, né? A gente tem aí, só para ter uma ideia, tem um aerogerador aí parece de 20 mega, que é uma coisa fora do normal, né? Então, ainda existem alguns questionamentos sobre os possíveis impactos, né? Até impacto visual, impacto, né, de som dessas turbinas, né? E um problema que está acontecendo é da sobreposição de alguns projetos, né? Como eu falei, são 66 projetos que estão sendo analisados lá junto ao IBAMA, mas parece que há 21 deles é bastante coisa, com os problemas de sobreposição, porque
justamente não tinha ainda uma norma, uma regra jurídica para dar mais segurança e para orientar, né, onde é que esses projetos poderiam ser instalados. Então, o que aconteceu? Aconteceu uma corrida, os melhores pontos, né, os empreendedores foram buscar, e aí, quando chega lá no IBAMA, acontece isso, quer dizer, há uma sobreposição, e eles estão tentando, então, analisar isso aí. Apesar desse potencial muito grande, né, que está em jogo, como eu falei, né, essas dificuldades, então, para estabelecer quais são os trâmites, né, como você falou, uma verdadeira via-crucis, assim, que o empreendedor tem que fazer, né, para poder ver se aquela área está livre ou não. E aí, então, o decreto 10.946, que ele é desse ano, janeiro de 2022, ele tentou, então, organizar essa, digamos assim, oitiva desses órgãos todos, né, para, então, definir se aquela área está disponível ou não para ser instalado, então, um complexo eólico offshore. Então, eu acho que nesse ponto o decreto ele foi bom, ele definiu assim, algumas coisas, mas criou algumas figuras jurídicas que não seriam próprias do decreto, né? Quando eu falo em prismas e tudo. Então, ficou então, um pouco também na dúvida, né? Se seria tudo por meio de licitação, se não seria, se seria chamada pública, se seria autorização, ficou ainda um pouco nebuloso isso aí. Então, mas até porque o decreto ele realmente tem limitações, né? O decreto ele existe, digamos assim, ele não é uma lei, obviamente, é um normativo infralegal, e a função do decreto é organizar a administração. Então, ele tentou organizar então a participação desses diversos players, mas não é o suficiente, a gente sabe. Então, tem outros projetos de lei, felizmente, estão tramitando, né? Agora, o que mais avançou foi o 576, né, que iniciou no Senado. Esse também traz essa figura da cessão onerosa, né? E fala em cessão independente, cessão planejada, ou algo parecido aí com o decreto nessa figura aí da cessão de uso. E tem mais outros dois também, são ao todo 3 projetos. Mas, especificamente com licenciamento, nós temos já previsto lá no decreto 8437, que é competência do IBAMA licenciar. Agora, resta ver, no meio desse trâmite todo, entre outros órgãos, onde é que vai entrar o licenciamento. Se precisa primeiro ter uma certidão da disponibilidade da área pela SPU, ou se primeiro vai para o IBAMA, enfim, isso aí tudo aqui tem que ficar mais definido. Eu espero aí que com os novas definições, ou por meio do projeto, ou para as novas regulamentações aí do decreto, isso fique esclarecido. Agora, Dani, uma certeza a gente tem, né? O empreendedor é um bicho corajoso, porque mesmo com tanta incerteza, tanto risco, ele vai lá e protocola praticamente um Brasil inteiro de eólica offshore. É verdade. É impressionante, né? Mas é isso, você falou, né? Como a regra não está clara, né? O primeiro entrante, ele acaba se movimentando, porque ele não sabe se vai ser quem primeiro protocolou, né? Se foi quem primeiro conseguiu a sessão, então acaba gerando isso, né? Então, essa visão de negócio acaba gerando mesmo isso. que sejam aprovados esses projetos de lei, vai ter que ser definido para não acontecer uma indesejável judicialização, vai ter que haver uma definição nesses casos de sobreposição, né, Fabíola? Porque a gente não tem aqui, como na Europa, aquela first come, first served, né? A gente tem que definir quem é que vai ficar com aquele prisma, sei lá o nome que vão escolher, mas tem que ficar definido, né? Para não haver dois empreendimentos no mesmo lugar. Então, isso aí não pode. Ou seja, quem tem usina onshore, quem tem linha de transmissão e também quem tem usina offshore precisa do seu advogado especializado em direito ambiental. Não dá para ficar sem o advogado. Estou impressionada. E muita coisa. Você falou também, você uma hora aí falou sobre conciliação. Eu acho que a gente também precisa. O IBAMA, por exemplo, eu sou mega fã do IBAMA, não é só porque eu trabalhei lá, mas eu acho que eles têm assim
uma história rica, maravilhosa, né, de proteção do meio ambiente. Eles têm técnicos muito habilitados, especializados, eles estão sempre se capacitando, fazendo curso. Agora, até há pouco tempo mesmo, foram para a Europa, foram aprender com a experiência, né, dos países europeus em eólicas offshore. Eles agora já estão estudando a questão do hidrogênio. Então, eu acho assim que eles são mega capacitados, muito bons mesmo, mas realmente tem limitações, não são do número até de servidores. Agora, felizmente, foi aprovado aí o último concurso, entrou bastante gente. Então, eu acho que isso aí, mas até, né, se qualificarem, se capacitarem, isso demora um pouco, né? Mas, enfim, eu acho que eu sou mega fã. Mas o IBAMA, por exemplo, estimula muito a conciliação, sabe? Então, assim, claro, isso está previsto na lei, né, em normativas infralegais também, mas eu acho que isso é um caminho legal para evitar a judicialização, sabe? Eu acho que um momento aí nosso da conversa você falou em conciliar, enfim, eu acho que isso aí evita caminhos críticos aí da judicialização, em função até, como eu disse comentei do valor alto das multas, né, de não ter uma licença vencida. Então, isso aí é muito importante, que primeiro, né, como você falou, que o empreendedor ele esteja bem assessorado para saber o que fazer, onde, digamos assim, onde iniciar o seu processo, quais são os estudos que ele precisa apresentar, porque isso é obrigação do empreendedor, apresentar os estudos. Então, ele precisa montar, além de estar bem assessorado juridicamente, acho que ele precisa montar uma boa equipe, né? Uma boa consultoria ambiental, equipe multidisciplinar, às vezes, e tudo, para saber, então, onde entrar, qual é o órgão competente e tal, e realizar bons e consistentes estudos para que não precise, assim, digamos assim, complementar, ou que não haja indeferimento mesmo por órgão ambiental, porque aí se indefere, tem que começar tudo de novo, isso representa um custo, né? E evitar isso mesmo, quer dizer, e manter suas licenças em dias, e se não for possível, aí então tentar uma conciliação junto ao órgão ambiental e evitar ir para a justiça, porque aí se arrasta, demora, entra Ministério Público, como eu falei, não que eu não admire eles, eu admiro, mas eu acho assim que nada melhor do que tratar com o órgão ambiental que tem a expertise, né, mesmo, e tentar, então, uma conciliação. E fora isso, eu acho que a gente precisa de boas leis, bons marcos regulatórios, claros, consistentes, para que não haja esses problemas aí de interpretação, né? Principalmente a questão de competência, que se imagina que fosse um ponto aí superado e que volta e meia tem problemas aí que são questionados. Dani, eu tinha mais uma pergunta, mas essa eu vou deixar para você dar uma masterclass na escola. Eu queria uma aula só sobre cases inusitados e interessantes de licenciamento. Vamos deixar lá para fazer a masterclass sobre isso? A gente poderia, porque tem tantos cases. Então, pronto, vai ser uma aula. É verdade, a gente falou tanto aí de linhas de transmissão que atravessam diversos biomas e terras indígenas, e a gente sabe que o Brasil todo precisa, né, para expandir seu sistema, né, e para funcionar e para garantir aí a demanda, a gente precisa de linhas, de linhões mesmo, né, e nós temos aí diversos casos, Manaus Boa Vista, que é uma novela, né, há 10 anos se arrasta, né, a questão aí que envolveu a tribo Waimiri Atruari, que é bem famosa e tudo, questão de indenização, questão de condicionantes, compensações ambientais também, eles não chegam a um acordo, e aí entra o Ministério Público, e entra ONGs, entra tudo. Tem diversos outros casos, aí o próprio BR-319, né, que foi inaugurada lá na década de 70, depois parou, e não... Então, é importante para a nossa produção agrícola, aí ela ficou muito tempo, agora finalmente o IBAMA concedeu a licença prévia, né? Então, envolvendo também tribos indígenas, né? Iminência de atingir terras indígenas. Então, tudo isso, assim, ó, tem muito case, muita história, né? Mas daria um outro encontro aí para a gente comentar. Mas, enfim, tem muita história, muita... Vamos falar dos cases lá da nossa masterclass, Dani. Muito bom. Dani, vamos então concluindo aqui o nosso bate-papo. Queria te agradecer, mas eu quero te pedir para deixar aqui um aviso final para os nossos ouvintes sobre seu livro, se já tem data, se não tem data. Deixa o seu recadinho final aqui. Ai, maravilha. Não, tenho a honra de ter como
como uma das coautoras, né? Maravilhoso o artigo de vocês. Enfim, a gente está com um time de primeira aí, sabe? Eu não posso nem citar, porque eu vou acabar esquecendo de alguém, então, assim, mas como eu disse, são cerca de 30 capítulos, 30 artigos, super bem escritos, não é só questões jurídicas, questões técnicas, novidades, enfim, eu acho que foi o pessoal que escolheu os temas foram muito felizes nos temas. Nosso prefaciante é o Adriano Pires, que é economista, que tem toda uma experiência grande também aí em planejamento energético. A gente está focando muito nessa questão da segurança energética e dentro dessa ideia, né, da mitigação e redução dos gases de efeito estufa, né, enfim, essa questão toda de transição, mas sem esquecer do suprimento, né, do atendimento à demanda, da segurança. E a gente vai, então, planejando fazer lançamento tanto no Rio como em São Paulo e também em Brasília, se der aqui em Porto Alegre também. Mas a gente vai, aí eu vou divulgar nas redes sociais, vou te avisar, obviamente, assim, com bastante antecedência para tu divulgar na escola, né, entre teus seguidores também, para a gente fazer aí um super, agitar esses lançamentos todos e eu tenho certeza que vão adorar o livro. Muito bom mesmo, editado pela editora Sinergia. Muito bom, Dani. A gente vai fazer toda a divulgação, então nossos ouvintes fiquem tranquilos. Parabéns, Dani, por esse projeto, porque eu sei que não é fácil, né? Movimentar tanta gente assim, disposta a escrever, né? Você exigiu as agendas lotadas. As agendas são lotadésimas. Então, parabéns. Eu estou doida para ver como é que ficou o resultado final. Parabéns mesmo. Muito bom. E te agradecer pela participação aqui no nosso podcast, no Redcast. E, claro, a escola está de portas abertas para você e já ficamos já com uma masterclass dos cases de licenciamento lá na escola. Muito obrigada, Dani. Imagina, o prazer foi meu. Fico à disposição, sempre que precisar, por favor. E antes de me despedir, eu queria deixar o meu recadinho final. Se você gostou desse episódio, não deixe de ouvir os outros. E para deixar as sócias da Rede Energia felizes, claro, deixe a sua avaliação no nosso podcast. Até a próxima. Até. Um grande abraço. Tchau, tchau.